Eu aposto que em algum momento você já acordou no domingo, no seu horário habitual, e pensa, meu, hoje eu vou aproveitar, eu vou dormir mais um pouco. E você até tentou, mas você não conseguiu. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre rotina e sobre como os teus horários e o funcionamento, a organização dos seus dias podem estar sendo um dos principais motivos para que tu não consiga melhorar teus hábitos, perder peso, dormir melhor e ter uma rotina mais eficiente. E eu juro que não é papo de nutricionista. Tudo isso tem a ver com a nossa fisiologia, com o nosso reloginho interno que vive dentro da gente e que quando tá bagunçado dificulta todas essas questões que eu acabei de falar por aqui. Eu aposto que em algum momento você já deve ter tido contato com uma pessoa mais velha que falava que a noite foi feita para dormir. Ou então, se você parar para pensar nos seus avós ou até mesmo nos seus pais, eu aposto que eles acordavam sem o auxílio de um despertador e acordavam sempre no horário certo, sem precisar de mil coisas para acordar ou de um despertador sempre funcionando. Ou outro exemplo para deixar ainda melhor. Sabe os recém-nascidos que os pais precisam fazer uma rotina noturna, rotina durante o dia, para que essa criança consiga entender aos poucos quando é dia e quando é noite e fazer toda essa regulação? Tudo isso tem a ver com o nosso ciclo circadiano, que nada mais é do que um nome bonito para a gente chamar o nosso relógio interno, que regula diversas questões do nosso corpo e que é baseado no ciclo de luz e de escuridão, que basicamente é esse ciclo de 24 horas que a gente vive com base no sol. Essa imagem que eu tô colocando aqui na tela é um exemplo de como o nosso ciclo circadiano funciona naturalmente. Então a gente tem horários mais propícios para ter mais energia, momentos em que a nossa digestão fica mais eficiente, a nossa metabolização fica mais eficiente, momentos em que alguns hormônios são liberados. Tudo isso funcionando fisiologicamente segue esse padrão que é o nosso ciclo circadiano. Como eu já mencionei antes, ele tem regulação com base na luz e na escuridão e tem essa duração de 24 horas de um dia. Por isso que quando a gente acorda e os nossos olhos enxergam a luz do dia, eles entendem que é dia e mandam um estímulo lá pro nosso reloginho interno de que tá na hora de começar a funcionar. Eu aposto que em algum momento você já acordou no domingo, no seu horário habitual e pensa, meu, hoje eu vou aproveitar, eu vou dormir mais um pouco. E você até tentou, mas você não conseguiu. Isso ocorre por conta exatamente disso. O nosso corpo tá com esse nosso reloginho interno regulado e aí quando o nosso olho viu a luz do dia, ele enviou esse estímulo de que já era dia. Por isso você não consegue mais adormecer. Entre outros motivos, é claro, mas esse é um dos principais dele. E também, quando é noite e a luz começa a descer, quando não tem mais luz solar, realmente a gente já tá na escuridão, nosso corpo tende a começar a sentir mais questões voltadas para o sono, que é quando a nossa melatonina começa a liberar. Tudo isso tem regulação com base nesse ciclo circadiano e tem também relação com a nossa luz do dia. Eu sei que até o momento deve estar parecendo tudo bem, tudo funcionando maravilhosamente bem, mas a verdade é que com a vida que a gente leva nos dias atuais, boa parte das pessoas tem esse ciclo desregulado por alguns hábitos que são muito comuns hoje em dia, que eu vou te trazer alguns exemplos. Um desses hábitos poderia ser o fato de a gente jantar muitas vezes em horários que não são propícios para isso. Se a gente der uma olhada naquele ciclo que eu mostrei aqui na imagem, a gente vai ver que em horários mais tarde da noite é onde ocorre a suspensão dos movimentos do nosso intestino, justamente quando seria o momento ideal para ele estar descansando e cumprindo outras funções que ele precisa fazer durante o sono. Se a gente se alimenta em horários muito tarde da noite, a gente precisa acabar fazendo com que a nossa digestão trabalhe em um momento que fisiologicamente não era para ela trabalhar. Outro exemplo que acontece com bastante frequência é o exercício de alta intensidade em horários mais tardes da noite. Isso também é muito comum, que é um momento em que fisiologicamente o nosso corpo estaria se preparando para descansar e não fazendo uma atividade tão vigorosa, por exemplo, como às vezes são alguns exercícios. Justamente nesse horário da noite é o horário em que a gente tem a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono, o hormônio mais voltado para descanso. Quando a gente está em meio a atividades, a produção fica prejudicada e pode também acabar desregulando esse ciclo. Outro exemplo também é quando a gente não se expõe à luz natural. Quando a gente passa boa parte dos dias, e principalmente as manhãs, nesse caso, em ambientes fechados, onde a gente não faz aquela comunicação que eu falei lá no início do vídeo, do nosso olho acessar a luz natural e entender que agora é dia e começar a funcionar. Todos esses e vários outros hábitos acabam influenciando no funcionamento desse ciclo e podem acabar desregulando ele. E aí sim, a gente tem prejuízos. Entre esses prejuízos, a gente pode listar
pensar, por exemplo, cansaço constante, quando a gente sente que a energia sempre está um pouquinho abaixo, pode ser também pelo fato desse ciclo estar desregulado. Ou então, uma fome constante. Quando a gente tem esse ciclo desregulado, a gente tende a sentir fome em períodos mais à noite e não ter fome pela manhã, desregulando uma janela alimentar que deveria preferencialmente ocorrer durante o dia e não em horários mais tardes. Quando a gente fica com esse ciclo um pouquinho mais prejudicado ou não funcionando tão bem, a gente tende a mudar os nossos padrões de fome também. Outro ponto importante é a dificuldade para emagrecer. Pacientes que têm rotinas assim mais desreguladas, que não respeitam tanto o fisiológico no nosso corpo, podem ter também mais dificuldade para emagrecer. Além, é claro, de um intestino que também pode ficar desregulado, dos hormônios que acabam não tendo uma liberação tão fisiológica quanto deveriam, acabam tendo picos em horários onde não deveriam. Tudo isso pode acontecer quando a gente tem um ciclo circadiano desregulado. Mas a boa notícia é que tem como treinar e voltar a regular ele, mas isso precisa de organização e de ajustes aí na sua rotina, mas eu vou te dar um passo a passo que pode te ajudar. Bom, vamos lá. Vamos treinar esse ciclo, deixar ele bem ajustado e eu vou te dar um passo a passo agora. Uma boa orientação começa pela manhã. A gente acordar e ter contato com a luz natural para enviar o estímulo para o nosso corpo de que está na hora de começar a funcionar e que é dia. Outro ponto bem importante é criar uma rotina com horários para dormir e para acordar. Isso favorece também a regulação desse ciclo. Trazer as suas alimentações em uma janela alimentar mais diurna. O que eu quero dizer com isso? Preferir se alimentar em horários mais durante o dia e evitar concentrar muito a alimentação. Então, a lanche da tarde, muito tarde, por exemplo, em torno das 6 horas, e um jantar em torno das 9 ou mais, acaba sendo uma janela alimentar um pouco mais vespertina noturna. Então, trazer essas refeições mais pro dia também pode te ajudar. Outro ponto que é bem importante também é evitar o contato com telas e com excesso de luz nesse período da noite. Realmente deixar o nosso corpo respeitar o que seria o fisiológico, que é a luz diminuir nesse período. Isso também vai ajudar a regular e a liberação de alguns hormônios importantes no período da noite. Quanto às atividades físicas, o ideal seria a gente tentar concentrar também em períodos mais diurnos. Então, ou pela manhã ou pela tarde, também seria fundamental para a gente regular esse ciclo de novo. Outro ponto bem importante é a gente evitar estimulantes como café, bebidas alcoólicas nesse período da noite. Isso também pode influenciar no teu ciclo circadiano. A verdade é que o nosso corpo tem sim ritmo natural para funcionar. E quando a gente respeita e se organiza dentro desse ritmo natural, tudo tende a fluir melhor. O sono melhora, a nossa energia melhora, a fome fica mais regulada. Por isso é tão importante a gente tentar sim ter rotina que ajude a regular esse ciclo e não ficar desregulando ele a todo momento. Mas é claro que algumas orientações que eu passei aqui talvez não funcionem tão bem na tua rotina, mas começa com o que é possível, que eu tenho certeza que o teu corpo vai sentir diferença. E se tu gostou de vídeos como esse, gostou desse assunto, não esquece de deixar o teu like, de se inscrever aqui no canal e de deixar o teu comentário, que eu vou ficar muito feliz de saber como isso chegou até você.